Livro Pequeno Tratado de Pedagogia. Capítulo 2. Responsabilidades do educador. Considerar sempre o homem de amanhã. O grande erro, em matéria de educação, é interessar-se pelos atos da criança em função do presente sem, por outro lado, levar em conta seu futuro. É tão pequenina, exclamam muitas vezes as mães ao justificarem a fraqueza, diante das más inclinações que começam a despontar. Quando compreenderão os pais que não se deve esperar indefinidamente para inculcar bons hábitos ao filho e que não é tanto este, tal como é hoje, que se deve amar, porém, através dele, o adulto de amanhã? É preciso ter sempre presente que a criança é destinada a crescer. Sua finalidade é transformar-se num homem. É o amor ao ser perfeito e a vontade de moldá-lo, pouco a pouco, que devem animar o coração e a inteligência dos responsáveis. O problema educacional consiste em confrontar diariamente as tendências e as inclinações atuais da criança com as perfeições que se tem em vista ajudá-la a adquirir. Não é coisa fácil. Se, por preguiça ou indiferença, os pais preocupam-se sobretudo em obter uma perfeição aparente, se combatem apenas os atos que lhes perturbam a tranquilidade, em vez de esmerarem-se em atingir o próprio âmago da natureza, eles deformam a consciência e habituam o filho a procedimentos que não atingem as más inclinações nem lhe modificam a nocividade. O mal é ainda mais grave quando eles chegam a satisfazer os instintos egoístas do filho, sob pretexto de que haverá sempre tempo para corrigi-lo quando estiver em idade de compreender. Esquecem que não se corrigem as más tendências depois de se lhes ter dado oportunidade de criarem raízes profundas durante os primeiros anos. Elas devem ser combatidas desde seu aparecimento, antes de transformarem-se em hábitos. Entende-se facilmente que os sistemas educacionais serão diferentes e até contraditórios, conforme os educadores contentem-se em amar a criança no presente, sem cuidado algum pelo seu futuro moral, ou se eles mostrem-se, acima de tudo, preocupados em formá-la em função das qualidades que constituem o valor moral do adulto. Poderes do educador. Ao entrar no mundo, o recém-nascido não possui ainda conhecimento nem consciência. É escravo de seus caprichos e ignora o exercício da liberdade. Nem por isso deixa de ser destinado a tornar-se um homem responsável por suas determinações, capaz de governar-se a si próprio por escolhas livres e de pôr em ação as faculdades superiores que constituem a personalidade moral. Ora, para tornar-se uma pessoa moral, a criança tem necessidade de outrem. Abandonada a si mesma, é incapaz de dirigir e dominar seus instintos. Aos adultos e especialmente aos pais foi confiada pela providência a missão de conduzi-la à liberdade moral e de formar-lhe a consciência. A fim de auxiliá-los a realizarem esta difícil e elevada tarefa, Deus lhes confia, na qualidade de seus mandatários, poderes que são como que o reflexo de seus próprios atributos. O atributo do amor. O primeiro atributo da divindade, que resume e concentra todas as perfeições divinas, é o amor. Deus é amor. Por amor ele criou o mundo, dá uma alma a todos os filhos dos homens e os chama à felicidade eterna. Põe à disposição dos mesmos todos os bens temporais e espirituais que lhes são necessários, a fim de realizarem sua missão sobre a terra e atingirem seu destino espiritual. É uma centelha desse primeiro atributo que Deus deposita nos corações dos cônjuges, pela graça do sacramento. É também pelo amor recíproco que os esposos devem, normalmente, dar a vida ao filho e consagrarem-se à sua formação. O amor diferencia, essencialmente, a geração humana da dos animais e das plantas. Nestas últimas, ela processa-se pela multiplicação dos germes, nos animais pelas forças cegas do instinto. No homem, a reprodução, para ser conforme ao plano divino, só deveria realizar-se sob a influência desse sentimento, supremo sinal da dignidade humana, o verdadeiro amor. Por ele, os pais, conscientes de suas responsabilidades espirituais, devem gerar novas criaturas. Todo filho, proveniente apenas da violência do instinto carnal, é um ser gerado em circunstâncias desfavoráveis. Enquanto que um outro, fruto de um amor verdadeiro, é um ser bem dotado. Recebe, desde a concepção, como que unia a primeira bênção, a de dois corações intimamente unidos. O amor que os pais dedicam ao filho é inconfundível com as exigências do instinto que os animais nutrem pelas crias. Por mais surpreendentes que sejam as maravilhas do instinto, o amor as transcende infinitamente. É de uma outra ordem.
toma sua origem nas luzes superiores de um devotamento atento e inteligente cuja missão é moldar um ser moral, quer dizer, uma pessoa que será, por sua vez, dotada de consciência e amor. Todo o procedimento tendo como consequência gerar a criança de uma aventura sexual, toda a doutrina visando a multiplicar os nascimentos graças a processos científicos, como a inseminação artificial, independente do amor, constituem monstruosidades morais que só servem para rebaixar o homem ao nível do animal. O atributo da inteligência. Em Deus, amor e inteligência não podem ser separados. Se Ele ama os homens, é para levá-los ao conhecimento da verdade. Uma vez que os pais são chamados a colaborar na obra divina, dando à luz um novo ser, recebem os meios de ação e de influência que permitir-lhes orientá-lo e levá-la, não somente à descoberta da verdade, mas a vivê-la de tal modo que esta se lhe torne estritamente pessoal. Graças ao dom da inteligência, tornam-se capazes de guiar o filho no caminho da vida, de afastar-lhe do espírito os erros e de revelar-lhe os conhecimentos que permitilham formar sua personalidade moral e intelectual. Ao nascer, a criança não possui esclarecimento algum. Está imersa nas trevas e ignora os rumos que a devem conduzir ao seu destino. Dotados de experiência e inteligência, cabe ao pai e à mãe orientar-lhe os passos, impedindo-a de extraviar-se. É uma das razões pelas quais a providência divina só torna aptas à procriação e à educação as pessoas adultas, isto é, em condições de formarem a personalidade moral do educando. Quanto melhor formadas a inteligência e a consciência moral dos responsáveis, mais capazes serão estes de bem orientar a alma infantil, fazendo-a compreender a distinção do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Porém, o dom da inteligência não supõe que os pais sejam dotados de uma luz infusa. Muitos deles desvirtuam o plano divino pela insuficiência de sua formação moral e intelectual. Sujeitos ao erro e à ignorância, eles têm o dever de formarem, se instruírem-se a fim de melhor conhecer o filho e de aplicarem-lhe os melhores métodos educacionais. Se eles não buscarem para si próprios um ideal, conforme as exigências da verdade e da moral, serão responsáveis pela perda da criança, em consequência de terem se perdido eles próprios. O atributo da providência. Os pais são, por mandato divino, a providência do filho. Cumpre-lhes prover as suas necessidades, tanto físicas como espirituais. Acaso não será para adquirirem, por seu esforço, todos os bens indispensáveis à sua manutenção, que o pai e a mãe são dotados de força e poder? Sem esse trabalho e devotamento, a criança morreria lamentavelmente. Entretanto, se a maioria dos pais preocupa-se em proporcionar ao filho todos os bens materiais necessários à vida, muitos descuidam-se de adquirir os bens espirituais que lhe terão de transmitir. Outros reduzirão ao mínimo o número de seus filhos, na esperança de aumentar-lhes o bem-estar e de facilitar-lhes a existência. Esquecem-se que, preocupando-se exclusivamente com as necessidades materiais, eles descuram as de ordem espiritual, sobre os quais repousa o valor de toda a vida humana. Que os esforços e as lutas que, ordinariamente, acompanham a educação de uma família numerosa são elementos imprescindíveis à formação dos caracteres e que o egoísmo, que os levou a reduzir o número de seus herdeiros, priva estes últimos de um bem essencial, a generosidade. O filho criado na facilidade corre o risco de não ser mais que um fraco, incapaz de vencer as dificuldades e as provações da vida. Ser a providência da criança é zelar para conferir-lhe as forças morais, que a ajudarão a viver bem e não cornitentar-se em cumulá-la de bens terrenos. A autoridade, delegação divina. A autoridade dos pais é uma delegação de Deus, não somente por ser Ele a autoridade soberana, mas porque, autor da vida, só Ele possui o direito de governar. Dele procede toda a autoridade. Tendo recebido a missão de colaborar em suas obras, tanto pela procriação como pela educação, os pais exercem, pois, legitimamente o poder de mandar. Mas, nem por isso, deixam de ser menos responsáveis diante de Deus da maneira pela qual o fazem. O poder da Igreja e do Estado, em matéria de educação, é apenas secundário, relativamente ao dos pais. A autoridade seria vã se não apoiasse suas ordens sobre sanções. Porventura, as boas e as más ações não merecem recompensa ou castigo no outro mundo? É, pois, natural que os pais, encarregados de formarem a consciência infantil, nela despertando o amor do bem e o receio do mal, tenham recebido, por delegação, o poder de recompensar e punir.
É um direito temível que requer um grande domínio de si e um conhecimento exato das disposições do educando. Sem estas qualidades, as sanções correm o risco de caírem em falso e de perturbarem a consciência, em vez de fórmala. Os pais devem procurar agir como o próprio Deus, se ele tivesse que intervir diretamente para educar a alma infantil. Porém, as sanções não bastam para a formação do caráter do filho. Para induzi-lo ao bem, são-lhe necessários exemplos ao contato da consciência dos educadores, que se forma a sua própria. Ele só esforçar-se-á para praticar a virtude se a encontrar, primeiramente, em seus pais. Para realizar a obra da formação moral da criança, seria preciso, pois, que os responsáveis possuíssem o conjunto de qualidades morais susceptíveis de inspirarem o receio e o amor, e de fazerem nascer esse sentimento de admiração indispensável para despertar o esforço pessoal. O filho só adquirirá o hábito do bem, da lealdade e da coragem moral, da justiça e da benevolência, se os próprios pais praticarem essas virtudes. Querendo ou não, o educador cria um ambiente que atua inconscientemente sobre a alma infantil como se fosse um espelho, permitindo-lhe conhecer-se melhor por comparação. Sem isto, a criança deixa-se levar por seus instintos, considerando-os como legítimos. Faltam-lhe dados de referência. Sejam quais forem os métodos empregados pelo educador, sua influência é praticamente nula se o educando não colaborar, com seus esforços pessoais, na luta contra os próprios defeitos e na aquisição das qualidades que lhe faltam. A criança discerne com uma intuição surpreendente, através das atitudes exteriores, o verdadeiro valor moral dos adultos. Eis porque estes, conscientes de suas responsabilidades, devem velar com o máximo cuidado para que jamais seus gestos ou suas palavras entrem em contradição com a lei moral e estejam, sempre, de acordo com seus sentimentos íntimos. Imperfeições dos educadores. Dever-se-á daí concluir que só uma pessoa perfeita tem o direito de consagrar-se à educação? Nesse caso, a quase totalidade dos educadores seria incapaz de exercer essa tarefa. Felizmente, o problema não é tão complicado como parece. Para que os pais possam ter uma influência benéfica, basta que o filho constate que eles, também, esforçam-se para se corrigirem de suas falhas e defeitos. Testemunha dessa boa vontade, ele perceberá que a perfeição é um ideal a qual se deve sempre tender, sem jamais atingir, e que seus pais, assim como ele próprio, nunca deixaram de trabalhar nesse sentido. Nada comprometeria mais a influência dos educadores do que apresentarem-se, aos olhos da criança, como seres impecáveis e sem fraquezas. Chegaria, fatalmente, o momento em que ela, ao descobrir-lhes os defeitos, seu prestígio ficaria tanto mais gravemente comprometido, quanto mais tivessem pretendido passar por criaturas perfeitas. Não convém que o educando imagine que há no mundo duas categorias de pessoas que nada têm em comum e nem são sujeitas às mesmas regras morais: as que não precisam mais lutar e vivem como bem lhes aprouver por terem atingido a idade adulta, e as que são obrigadas a toda espécie de esforços por serem ainda crianças. Importa que o educando tenha consciência de que o esforço moral é uma lei universal, valendo tanto para os pais como para com ele próprio. Do contrário, a descoberta de suas imperfeições provocará, em sua alma ingênua, um escândalo que o desviará, infalivelmente, da luta contra os próprios defeitos. Hierarquia das responsabilidades. O filho não é uma criação espontânea. Nasce de um pai e de uma mãe que lhe são, depois de Deus e propriamente falando, os autores. É, pois, de acordo com o direito e a natureza, que sobre eles repousa a responsabilidade primeira de sua educação. Embora dependente de Deus, sua autoridade é plena e total, exercendo-se ao mesmo tempo no terreno temporal e no espiritual. A eles compete formar o corpo e a alma do filho. Os auxiliares. Porém, uma vez que terá de preencher amanhã deveres cívicos e religiosos, o educando precisa receber uma formação geral que, embora iniciada no seio da família, deverá ser completada por outros. Quando ele destinar-se a uma carreira, terá de passar por mãos de mestres especializados. Necessitando do auxílio religioso, não dispensará o concurso do sacerdote. A boa vontade dos pais, por mais esclarecida que a suponhamos, numa condição social tão complexa como a nossa, não pode, como no tempo da família patriarcal, ser suficiente para proporcionar, ao filho, todos os conhecimentos técnicos e religiosos que lhe são indispensáveis.
Essa intervenção de estranhos na formação da criança não se processa sem apresentar difíceis problemas. A primeira consequência, particularmente perigosa, seria habituar os responsáveis a relegarem a outras pessoas a formação moral dos filhos, perdendo, assim, o senso das responsabilidades que lhes incumbem. Parece mesmo ser essa a causa da indiferença e da inaptidão de um grande número de pais, julgam-se quites em relação aos filhos, uma vez que os confiaram a associações ou estabelecimentos escolares e não se preocupam mais, a não ser com a saúde, os êxitos nos estudos e as férias. A outra consequência é correlata da primeira. Tende a fazer nascer nos auxiliares, sobretudo, quando estes intervêm como representantes do Estado e até, às vezes, da Igreja, sentimento exagerado de independência. Passam a considerar a família coió inexistente ou mesmo como um obstáculo à sua influência. Agem sobre o educando sem, absolutamente, preocuparem-se com a autoridade primeira do IAR. Esses perigos não são ilusórios. Todos os dias constatamos os abusos a que fazemos alusão. A abdicação da autoridade entre as mãos de mestres, praticamente irresponsáveis, em relação aos pais e com pretensões de moldarem o espírito infantil, sem levarem em conta as convicções do lar, como se a alma dos educandos lhes pertencesse. Esta última pretensão acentua-se e tende a seu mais alto grau de intolerância, à medida em que os estados tornam-se totalitários, procurando substituir sua autoridade e influência de casa, sob pretexto de que a criança lhe pertence antes de pertencer-se a si mesma ou à sua família. Se os pais, em relação à escola, não reivindicam a primazia de sua autoridade, faltam gravemente a seu dever. Pela sua indiferença, contribuem para a difusão de um sistema educacional que logo, arrebatar-lhes a pouca influência que lhes resta na formação infantil. Jamais devem eles perder de vista que a sociedade familiar é soberana e que seus direitos são anteriores aos do Estado e da Igreja. É precisamente porque esta respeita a primazia dessa autoridade que ela proíbe batizar-se uma criança contra a vontade de seus pais. Mas, se é impossível à família cumprir sua tarefa sem a colaboração de auxiliares e se, por outro lado, a Igreja e o Estado têm a missão de preparar a criança para seus deveres religiosos e cívicos, como conciliar essas influências com a dos pais? Conciliação das diversas autoridades. O direito dos pais de escolherem seus auxiliares, mestres e diretores de associações deve ser sempre salvaguardado. Este direito supõe a liberdade de ensino da parte do Estado, o qual só poderá restringir essa autonomia para certificar-se sobre a capacidade e o valor moral dos mestres e velar, a fim de que a instrução ministrada ao aluno não esteja em contradição com a liberdade das consciências. Ele está, igualmente, no direito de exigir dos mestres, leigos ou religiosos, um mínimo de formação cívica e de elaborar um programa dessa educação que, em nada contradiga as convicções religiosas da família. Se o Estado julga-se na obrigação de criar escolas oficiais, os professores destas deverão respeitar as crenças de seus alunos, jamais pronunciando uma palavra de natureza a ferir suas convicções. É o princípio da neutralidade escolar, entendido como a expressão do respeito do Estado em relação aos diversos credos religiosos das famílias dos alunos. A fim de que as duas autoridades, a dos pais e a do mestre, não se choquem e não se contradigam, importa que os primeiros não se desinteressem pelo que se faz ou se diz no colégio. As associações de pais de alunos, destinadas a representarem as famílias junto à direção do estabelecimento de ensino, poderão, um dia, se desenvolverem, desempenhar um papel importante de conciliação e adaptação entre o lar e a escola. Para isso, elas devem representar a maioria dos responsáveis e não se chocarem com a indiferença, ou mesmo com a indiferença, ou mesmo com a hostilidade do corpo docente. As relações dos pais com os diretores de associações e os representantes da Igreja, encarregados de completarem a formação religiosa do educando, são da mesma natureza que as que eles devem ter com a escola. Cometeriam um grave erro, imaginando que a formação religiosa do filho não lhes concerne e que eles eximem-se totalmente de suas responsabilidades ao enviarem-no ao catecismo ou ao confiarem-no a um estabelecimento religioso. A Igreja, por meio de seus ministros, só intervém a título de auxiliar do educador, a fim de ajudá-lo sem suplantá-lo.
o que prova de modo evidente que a influência do sacerdote não poderia substituir a da família. É a diferença que se constata nas associações e nos catecismos paroquiais, entre os alunos criados num ambiente de fortes disciplinas morais e religiosas e os que provêm de um meio indiferente. A influência do padre permanece superficial e só obtém resultados aleatórios e passageiros quando se exerce sobre esses últimos, ao passo que é profunda e durável nos primeiros. O princípio que deve presidir a solução do problema das relações da família e de seus auxiliares é, pois, o de um entendimento franco e compreensivo. Sem isso, a consciência e o caráter do educando correm o risco de se desvirtuarem. Nada mais prejudicial a uma personalidade em via de formação do que sofrer influências desencontradas e até, frequentemente, contraditórias. Daí, só poderiam advir um enfraquecimento da vontade e do caráter, bem como uma diminuição das convicções morais e religiosas. Talvez deva-se atribuir a separação quase sistemática, na sociedade moderna, das diversas influências exercidas sobre a criança, o ceticismo e a indiferença moral de um grande número de nossos concidadãos. Há um único meio de remediar o mal: é a família adquirir uma consciência cada vez mais nítida de seus deveres e responsabilidades. A ela compete defender seus direitos e constituir, no terreno das liberdades cívicas, as associações e agrupamentos que permitir-lhe exercer uma influência benéfica sobre a escola e os órgãos educativos, tanto públicos como particulares. Capítulo 3. O meio. A família, a escola, as relações. Influência do meio. Pode-se afirmar sem exagero que a atmosfera na qual evolui a criança, no decurso de seus anos de formação, representa um papel de uma importância primordial no desenvolvimento de sua moralidade, seu caráter, sua personalidade. Mais que os métodos de educação, quaisquer que sejam seus valores teóricos, são as influências do meio que lhe moldam o coração e o espírito. A família. Entre essas influências, a da família predomina a todas as outras. Durante seus primeiros anos, a criança as recebe de modo passivo, não estando ainda em idade de reagir pessoalmente. Não existe ainda em contato com qualquer outro meio susceptível de contrabalançar a influência do lar. É, sobretudo, no meio doméstico que começa a frutificar e é, sobretudo, na fase da puberdade que surge esse problema. A primeira educação é, pois, por assim dizer, uma endosmose, sem que a criança tenha consciência. As qualidades e os defeitos dos que a rodeiam penetram-se e moldam-na de um modo tão íntimo que ela conservará essa marca por toda a vida. A ação do lar consiste muito mais numa respiração do que no ensino. Semear no valor dos princípios ensinados para formar a consciência não adquirem solidez, se nos sentimentos, hábitos e modos de ser das pessoas que a rodeiam. A criança adapta-se ao meio. Os primeiros hábitos são o reflexo dos do ambiente. É assim que, numa família cujos membros estão ocupados, cada um na sua tarefa particular, a criança, embora pequena, não poderá ficar sem fazer nada. Ser-lhe-á preciso, por sua vez, inventar ocupações, imitando a atividade dos que a cercam, e por menos inteligentemente orientada que seja, não saberá permanecer inativa. Pelo contrário, no meio ocioso, ela adquirirá hábitos preguiçosos, por não ter aurido à sua volta o estímulo que a teria auxiliado a sair de sua apatia. Numa casa desordenada, ela, naturalmente, deixar-se-á levar à desordem. Ao passo que arrumar seus próprios brinquedos e seus livros, cedo entrará em seu lugar. O mesmo acontece em relação à limpeza, ao cuidado de suas roupas, etc. Acaso não é uma das características mais admiráveis da natureza humana sua aptidão em conformar-se aos hábitos do meio? Se esta observação é verdadeira para os adultos, com muito maior razão ela o é relativamente às crianças, cujas inclinações essenciais se maleáveis. Essa tendência à imitação diz respeito não somente aos hábitos práticos, mas também às disposições morais. A criança que vive num meio egoísta, naturalmente só pensará em si e em relacionar tudo consigo. Sendo criada num ambiente de artifício e de mentira, deslizará, inconscientemente, para a deslealdade. Se vive numa família de temperamentos irritados, incapazes de suportarem uns aos outros e onde cada um pretende impor sua vontade, por milagre que ela não se tornará, por sua vez, uma nervosa, constantemente em oposição ao seu meio, numa revolta que não suportará sem que se sinta contrariada. O mesmo dar-se-á em relação às influências espirituais. A criança adapta instintivamente às crenças dos pais.
Eis porque, quando educa numa atmosfera de descrença, ela será, a menos de uma graça excepcional, uma incrédula, e se viver num ambiente de fé e de piedade, seu coração inclinar-se-á a esses sentimentos. De todas as influências do meio familiar, porém, a do pai e a da mãe é preponderante. O filho respira, de certo modo, a alma de seus pais. Alimenta-se de suas disposições íntimas. Ainda mesmo que não manifestem-se exteriormente, elas criam uma atmosfera sã ou má, na qual a criança mergulha e da qual não pode escapar. Amor mútuo dos pais. Querendo ou não, o amor que os pais manifestam um pelo outro ou pelo contrário, os sentimentos de indiferença e até mesmo de hostilidade que os dominam, tornam a atmosfera leve ou pesada, desafogada ou sufocante. O filho único e a família numerosa. Todavia, o amor mútuo dos pais pode se desvirtuar e, destruindo a dedicação que lhe é o fundamento, arruinar, em seu germen, as disposições generosas da criança. É o caso dos esposos que reduzem o número de filhos, sob pretexto de melhor pertencerem-se um ao outro. Essa restrição voluntária, baseada no egoísmo, cria um ambiente familiar susceptível de prejudicar, grandemente, o desabrochar das qualidades morais infantis. Não se pode comparar a influência espiritual da casa do filho único com a do que vive no meio de numerosos irmãos. As condições necessárias à formação do caráter são desfavoráveis quando acentuado é o espírito a aproveitar os benefícios da vida do lar. Facilmente, ele é levado a crer que tudo lhe é devido, mimado por seus pais, que não repartam com outrem suas utilidades e suas ternuras. E da mais alta importância que o ambiente onde evolui a criança permita a eclosão das boas e más inclinações, a fim de que estas últimas sejam sentidas, logo de seus primeiros anos, de modo que possam ser facilmente combatidas ou reprimidas. Numa família composta de filhos numerosos, os caracteres manifestam-se, se fortificam e se secretam tendência, se cada um acha-se na obrigação de adaptar-se, corrigindo ou dominando seus defeitos. Se não o faz de moto próprio, as reações dos irmãos infligem-lhe, por bem ou por mal, lições salutares. A repressão das paixões é facilitada pelo fato de os desentendimentos nascerem espontaneamente nas relações cotidianas da criança. Graças aos choques dos temperamentos, podem os educadores descobrir, ao invés, as tendências de cada um. Bem longe de serem considerados simples distribuidores de benefícios materiais, como, muitas vezes, os representa o filho único, eles simbolizam a autoridade encarregada de restabelecer a paz, quando está perturbada, juízes que atalham, imparcialmente, as contendas, castigando ou recompensando, segundo as circunstâncias. Pelo contrário, o verdadeiro caráter do filho único permanece, muitas vezes, escondido e impenetrável. É uma água adormecida, que não foi agitada pela tempestade das brigas infantis. É de recear-se que suas paixões só manifestem-se tardiamente, quando deixar o ambiente de casa para chocar-se com as dificuldades e tentações da vida. Já não será mais tempo de resistir com proveito. Na família numerosa, a criança, por ser obrigada a prestar serviços à comunidade, torna-se, naturalmente, no esquecido de si e na generosidade. Enquanto que, sendo única, torna-se propensa ao egoísmo por ser, sempre servida, sem jamais ter de pensar nos outros. O ambiente familiar. Todavia, a família não é um ambiente tão fechado a ponto de a criança não sofrer qualquer influência exterior. Os parentes, mais ou menos próximos, os amigos e as relações, os empregados e os auxiliares de casa, são outros tantos elementos que podem tão bem apoiar como perturbar a influência dos pais. Não raro, os avós, animados de boas intenções, mas, tendo atingido a idade em que se prefere mimar, em vez de educar, contrariam, involuntariamente, a autoridade dos pais. Os primos são ocasião de tentações ou de desvios de conduta, tanto menos suspeitados quanto menos fiscalizados. Companheiros, por suas conversas e atitudes, despertam, na imaginação infantil, impressões perigosas. A intimidade com empregadas, de uma moralidade duvidosa e inconsciente das exigências da formação moral, tem como resultado desvirtuar a influência normal da família. Um mundo de problemas cuja solução depende da vigilância dos pais. Estes não devem, sob pretexto de pouparem a susceptibilidade dos avós e a afeição que lhes têm, permitir que seja desrespeitado o exercício normal de uma autoridade, de que são eles os únicos responsáveis.
Embora muito íntimas, as relações entre primos devem ser fiscalizadas para não degenerarem em brincadeiras ou afeições mórbidas, sobretudo no período da puberdade. Os amigos da família serão selecionados com o maior cuidado, de tal forma que suas qualidades provoquem a admiração da criança. Não há consideração mundana que autorize a presença na intimidade do lar de uma pessoa de moralidade duvidosa. A influência da criadagem constituirá objeto de uma vigilância constante da parte dos pais e, somente no dia em que eles adquirirem a certeza de que um empregado merece-lhes absoluta confiança, terão o direito de considerá-lo como um auxiliar útil junto aos filhos, cuja guarda ser-lhes-á confiada. O meio escolar. O problema da influência do meio complica-se quando a criança começa a frequentar o colégio. Subitamente, ela vê-se misturada com colegas, cujos hábitos e tendências poderão ir de encontro aos que ela adquiriu no meio familiar. O ambiente escolar não apresenta nenhum dos caracteres de intimidade que o educando conheceu no seio da família. De repente, o horizonte amplifica-se. A criança descobre que nem todos os seus companheiros pensam da mesma maneira que ela. Eles não têm escrúpulos de criticar-lhe os pais e contar-lhe histórias, mais ou menos, grosseiras. Não compartilham as convicções que lhe acalentam os primeiros anos. Daí advêm surpresas, escândalos e até, infelizmente, muitas vezes, atrações mais ou menos malsãs, tendo como consequência induzir a criança a encerrar a vida sob aspectos novos e perigosos. O mundo não mais limitasse somente à sua família. É agora muito mais vasto, e os que o compõem estão longe de assemelhar-se e de participarem das mesmas opiniões. A este primeiro choque psicológico vem acrescentar-se um outro. Até seu ingresso na escola, a criança manifestava uma grande admiração por seus pais, que representavam a força, a verdade, a ciência. Súbito, ela encontra-se em presença de mestres que lhe arremetem novos horizontes. Para evitar que o procedimento dos colegas prejudique sua formação moral, será preciso que ela deposite, em seus pais, confiança suficiente para contar-lhes tudo o que vê e ouve no colégio. Só assim, estes poderão continuar a esclarecê-la e aconselhá-la, ajudando-a a discernir as boas das más influências. Os professores assumem, aos olhos do aluno, um prestígio excepcional. Ajudam sua inteligência jovem a penetrar nos arcanos do conhecimento. Impressionam-no de uma nova forma, pois sua autoridade apresenta-se menos temível que a dos pais. Tais impressões não poderão deixar de influenciar o caráter e a conduta da criança. Segundo os companheiros com os quais unir-se-á, sua orientação moral modificar-se-á para o bem ou para o mal. Por menos que o professor exerça sobre sua imaginação uma ascendência superior à dos pais, ela virá a admirá-lo em detrimento daqueles e a opor suas afirmações às deles. Não raro, estabelece-se um conflito entre a influência familiar e a do colégio. Daí, resultará a formação de uma dupla personalidade na criança ou, pelo menos, um procedimento duplo a ponto de seu caráter tornar-se diferente e até contraditório, conforme esteja ela na escola, sob a influência do mestre, ou em casa, sob a dos pais. O principal motivo desta dupla orientação provém do fato de o educando estar submetido a duas autoridades distintas. Ora, todo mundo conhece a importância do papel da autoridade sobre as atividades e o caráter em formação. Conforme seja uma benévola enquanto a outra é severa, prodigalize uma louvores enquanto a outra multiplica-se em censuras, a criança expande-se ou fecha-se sobre si mesma, submete-se ou revolta-se. O problema do entendimento das autoridades escolar e familiar é capital se quisermos que as influências completam-se em vez de se contradizerem. A influência do meio na época da puberdade. Por mais discordantes que sejam as influências do lar e da escola, a criança as recebe sem as dominar. Ela ainda se encontra no período que, de bom grado, qualificaremos de passivo em relação ao da puberdade, que é, antes, ativo, porquanto, nessa fase, ela manifesta um esforço, mais ou menos desajeitado, para libertar-se da ascendência do ambiente e conquistar sua liberdade. Essa idade seria, praticamente, sem perigo, se apresenta-se sob o aspecto de uma evolução em linha ascensional quer dizer, como desabrochar, sob forma de conduta autônoma, dos germes de moralidade depositados na alma da criança durante seus primeiros anos de formação. Esse desenvolvimento ascensional encontra-se, felizmente, num certo número de casos.
Quando por si mesmo, o adolescente afasta-se das influências que o poderiam desviar do ideal que orientou sua infância, os perigos de desencaminhamento são quase nulos. Embora ele sinta a necessidade de ampliar seu horizonte pela escolha de novos companheiros ou por leituras que o fazem penetrar num novo mundo, sua consciência pessoal já está suficientemente formada e esclarecida para guiá-lo e fazê-lo evitar os perigos de uma independência apenas controlada. Porém, muitas vezes, a insuficiência da formação moral dos primeiros anos, a inabilidade dos educadores e as tentações específicas da puberdade combinam-se para multiplicar, sob os passos do adolescente, os perigos particularmente temidos que poderão desviá-lo do reto caminho. O verdadeiro meio de evitá-los não é vigiar diretamente as relações do educando, com o risco de provocar dissimulações ou revoltas, mas intervir de modo discreto para que seus amigos e colegas sejam bem recebidos no seio da família e convidados a participarem das reuniões, especialmente preparadas nessa intenção. O simples fato de que o jovem será levado a apresentar seus amigos em casa será suficiente as mais das vezes para torná-lo cuidadoso nessa escolha e para nada permitir-se, nas relações com eles, em contradição com os hábitos morais do meio familiar. Sabendo de antemão que sua família jamais conhecerá seus companheiros, haverá sempre o risco de que a seleção faça-se sem o menor critério. Os amigos recebidos em casa são, necessariamente, os mais íntimos e que, por conseguinte, exercem maior influência. Conhecendo-os e fazendo-os, mais ou menos, participar de sua intimidade, os pais estarão, assim, aptos a julgá-los e a prevenir o interessado, em caso de perigo. Contudo, além dos íntimos, existe a inultidão dos colegas desconhecidos, os da escola e do colégio, dos clubes esportivos ou dos agrupamentos da mocidade. Como velar para que o adolescente não deixe se arrastar por companhias perigosas? Parece que o melhor meio de evitar os erros, na seleção dos companheiros e dos grupos de jovens, é ajudar a orientação da escolha bem antes da adolescência, quando a criança ainda não tem a pretensão de decidir-se sozinha. Os pais poderão, assim, orientá-la para o escotismo, inscrevendo-a numa turma de lobinhos ou para associações especializadas que possuam uma seção de jovens. Uma vez alistada, há todas as possibilidades de que ela adapte-se ao espírito e aos métodos da obra e continue a beneficiar-se do ambiente salutar quando vierem os difíceis anos da puberdade. Se a escolha não tiver sido feita bem cedo, e com a colaboração dos educadores, o adolescente, entregue às suas próprias inspirações ou aos encontros do acaso, correrá o risco de extraviar-se em companhias perigosas. Esse risco será tanto mais grave, quanto mais mimada tiver sido a criança, acostumada à procura do prazer sob todas as formas. Atraída por grupos cuja única ocupação consiste em distrações e divertimentos, ela, naturalmente, procurará amigos de costumes fáceis e de conduta superficial. Convém acrescentar que a formação geral da consciência, da vontade e do caráter é a mais eficaz das preparações para a escolha criteriosa dos amigos e dos grupos de jovens. Relações entre rapazes e moças. O problemia das relações entre rapazes e moças é resolvido de modo muito natural. Nas famílias numerosas, as meninas e meninos vivem juntos, numa atmosfera sã, onde não penetram as perturbações provenientes do desconhecido, que traz consigo o sexo, com o qual não se tem o hábito de viver. As amigas das irmãs são companheiras tratadas com simplicidade e respeito, e os colegas dos irmãos são por demais conhecidos para que as meninas, por sua vez, deixem-se levar por sonhos sentimentais mais ou menos perigosos. O problema complica-se quando se trata do filho único, tendo sempre vivido, mais ou menos, agarrado às saias da mãe. No dia em que começam a aparecer os sintomas da puberdade, ele fica, ao mesmo tempo, perturbado e atraído pela descoberta do outro sexo. Daí, decorrem as tentações do devaneio ou de namoro a que, dificilmente, ele escapa. A preservação dos jovens não consiste, pois, em separar os dois sexos como facilmente se julga quando não se encara vida de frente, mas em ensinar-lhes, uma vez que são destinados a encontrarem-se todos os dias, a não se deixarem perturbar pelas emoções da sensibilidade e pelas falsas impressões da imaginação. Eis porque julgamos que as associações da mocidade, bem como as famílias, devem promover frequentemente reuniões gerais donde não serão excluídos os pais, mas, pelo contrário, juntamente com os filhos, todos distraiam-se juntos. Os dois sexos aprenderão assim a conhecerem-se sem que haja perigo.
pois não estarão afastados da atmosfera familiar. Essas poucas observações bastam para mostrar-nos o papel primordial que representa a influência do ambiente na formação da consciência e do caráter do educando. Eis por quê. Não receamos insistir em recomendar aos educadores para que zelem pela escolha dos diferentes meios que evoluirá a criança até a formação definitiva de sua personalidade. Se o velho ditado tal pai, tal filho ainda permanece verdadeiro, este outro tal meio, tal moralidade é ainda mais exato.